Aleluia, meus irmãos. Creio que Deus vai falar conosco hoje de uma forma poderosa. Mas antes de começar, eu quero falar duas coisas. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que, mais do que nunca, está fazendo muito sentido aquela frase que diz que mais importante do que o lugar são as pessoas. Quero dizer para você que está em casa me escutando, que nós sentimos muita falta de estarmos juntos com você, aqui na igreja, adorando ao Senhor, mas eu quero te tranquilizar, me tranquilizar, porque eu sei que em breve estaremos reunidos mais uma vez. Será que eu posso ouvir o seu amém aí de casa? A segunda coisa que eu quero dizer para você, antes de iniciar a mensagem, é que hoje à tarde eu estava na internet e eu vi um vídeo de um pregador, de um homem de Deus, aonde ele dizia assim na sua mensagem, ele falava: olha, se você me perguntar o que está acontecendo nesse momento, eu não sei te dar uma resposta, mas se você me perguntar o que irá acontecer depois que tudo isso passar, então eu terei uma resposta. E aí o homem de Deus, ele começou a falar de situações onde Deus isolou homens. E ele começou a citar sobre José, Elias, Davi e tantos outros personagens. E ele começou a descrever o que Deus fez na vida desses homens quando isolou eles. E o que Deus fez neles e através deles depois do isolamento. Por isso eu quero encher o teu coração de fé nessa noite, dizendo para você que eu não tenho uma resposta para você, o porquê disso tudo está acontecendo. Mas eu quero te dizer que existe algo extraordinário quando nós sairmos de nossas casas, quando nós sairmos do isolamento. Aleluia, você recebe essa palavra? É por isso que nessa noite eu quero incentivar você, eu quero tocar o teu espírito de uma forma sobrenatural, para que nesse tempo de isolamento não seja um tempo onde você venha ser reprovado, mas um tempo onde você vem ser aperfeiçoado para viver todo o propósito de Deus para a sua vida. Por isso que, se você for dar um nome para essa mensagem, o nome dela é Inabaláveis. Inabaláveis. Mas antes de começar, eu queria orar com você mais uma vez, porque eu assisto o culto em casa, eu sei como é que é. Às vezes o menino chora, às vezes você vai no banheiro, às vezes você vê alguma coisa no celular, e acaba que a gente acaba meio que se distraindo. Mas nessa noite eu peço para você não se distraia. Quero que você me dê aí 30, 40 minutinhos, para que Deus possa tocar o teu coração. Mas enquanto isso, coloca a mão na sua testa e ora comigo com fé nesse momento. Senhor Jesus, eu quero colocar agora a minha mente, o meu coração, o meu espírito cativo a Ti. Eu quero estar quebrantado para ouvir a Tua palavra. Eu quero declarar em nome de Jesus que todas as outras vozes que não é a Tua, que toda distração caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Eu me rendo, eu me coloco cativo ao Espírito de Deus nesse momento. E eu declaro, nós declaramos em nome de Jesus, que nós sairemos edificados essa noite, para viver todo o plano do Senhor e nos tornar inabaláveis. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você aí na sua casa abrisse sua Bíblia no livro de Salmo 42, no capítulo 42, no versículo 5. E você lesse comigo a primeira parte. Salmos 42, versículo 5. E a primeira parte do versículo diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Vou repetir mais uma vez. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Meus irmãos, esse é um texto muito interessante. E eu quero dizer algumas coisas para que você possa ter um entendimento aonde eu quero chegar. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que aqui é um poema do salmista dedicado a Deus. E eu quero que você também entenda como estava o coração desse salmista quando ele estava declarando essa poesia. Como estavam os seus pensamentos, as suas lutas internas e os conflitos que ele estava enfrentando. Pois só assim nós teremos uma melhor dimensão do que realmente o texto quer dizer. Por que eu estou falando dessas coisas, meu irmão, minha irmã?
Porque às vezes nós abrimos a Bíblia e começamos a ler, e às vezes nós não conseguimos nos situar o contexto, a realidade das pessoas que estavam escrevendo e para quem elas estavam escrevendo. Por isso eu quero abrir a tua mente nesse momento, para que você entenda que esse salmista, ele era um homem dedicado a Deus, mas que ele estava passando por dificuldades, a sua alma estava enfrentando conflitos. Você consegue entender isso? E o escritor desse texto, ele era um levita exilado, ou seja, ele era alguém que servia no templo do Senhor, mas estava fora de sua nação, e por isso não estava exercendo mais a sua função. Então ele era alguém que tinha prazer na casa de Deus, ele era alguém que tinha uma vocação de servir a Deus, ele era alguém que tinha prazer em estar na presença de Deus, mas infelizmente, o povo de Israel pecou contra o Senhor, e veio outra nação e exerceu influência sobre Israel, e muitas pessoas foram exiladas, que foi o caso desse salmista. Outra coisa que nós podemos aprender nesse texto é que esse levita, ele era um descendente de Corá. Pastor, Corá, como assim? O que significa isso? Corá, meus irmãos, foi aquele homem que liderou uma revolta contra Moisés e Arão. A história está em Números capítulo 16, versículo 11, onde a terra se abriu e eles foram engolidos. Então, esse salmista, ele não era qualquer pessoa, ele era descendente de um homem que um dia tinha se revoltado contra Deus. Porém, os filhos de Corá não estavam envolvidos nessa revolta. Números 26, 10, 11, está lá a história, você lê depois. Porque eles eram tementes a Deus, e eles também acreditavam em Moisés. Então, quando Corá foi se revoltar contra Moisés e Arão, os seus descendentes não o acompanharam, porque temiam a Deus, amavam a Deus e acreditavam em seu profeta. E por causa disso, meus irmãos, eles se tornaram auxiliares dos sacerdotes que serviam no templo. Então eu estou te situando um pouco o que é o texto, o sentimento, quem estava ali, a história por trás da história. Era isso tudo que tinha ali, meus irmãos. Esse salmista, ele não estava no templo exercendo a sua função, e ele tinha muito, mas muito prazer em servir a Deus e amar a Deus. E outra coisa, como eu já disse, ele vivia no meio dos gentios. O povo gentil era o povo que não acreditava em Deus, que não servia a Deus. Porém, esse homem de Deus, mesmo no meio desse caos, mesmo vivendo escravo de uma outra cultura, mesmo estando no meio de um povo que não acreditava em Deus, ainda tinha um resquício de paixão em servir ao Senhor. E nesse momento, esse salmista, ele tinha uma função. Ele era líder, responsável para conduzir grupos de peregrinos a Jerusalém para as festas prescritas. E novamente chegou o tempo de realizar essa jornada. Então esse homem, ele estava em outra nação, subjugado a um rei, mas no seu coração ainda ardia uma chama de amor por Deus. E ele ainda servia a Deus, meus irmãos. Porém, no meio disso tudo, esse salmista se encontrava com o seu coração extremamente triste. Porque dentro de si ele carregava um sentimento. E qual sentimento é, meus irmãos? Dentro de si esse salmista sentia que o Senhor tinha lhe esquecido. Ele sentia a dor de ser separado do santuário de Deus. E ele sofria também por causa da zombaria dos gentios, que tinham o costume de zombar a Deus. Então esse salmista, ele estava realmente vivendo uma crise. Ele estava rodeado de dificuldades e de problemas. Primeiro, ele achava que Deus tinha esquecido. E segundo, ele vivia no meio de um povo que confrontava sua fé. Um povo que tentava diminuir quem Deus era para ele. E como consequência dessa realidade, ele passou a se alimentar de sua tristeza. E se alimentar de tristeza, meu irmão, não é uma atitude muito sábia. E por causa disso, a vida desse salmista não era uma vida de alegria, mas porém ele chorava constantemente. Então, depois de tudo isso, nós podemos compreender que o texto demonstra que ele vivia entre altos e baixos em suas emoções. As emoções desse salmista eram fragilizadas e desequilibradas por tudo aquilo que estava acontecendo. As suas esperanças haviam sido despedaçadas. Suas orações, segundo ele, não estavam sendo mais respondidas. E ele não conseguia lidar com os seus sentimentos.
Ou seja, esse homem ele estava praticamente perdido em suas emoções. Resumindo, eu estou querendo te dizer que o salmista sente que está afogado em sua dor e em sua tristeza. Você consegue compreender isso? Você consegue entender como estava o coração desse homem? Eu aposto que a partir de hoje você não vai ver mais esse texto da mesma forma, porque era isso que acontecia com ele. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Muitas vezes nós somos assim. Nós temos as mesmas atitudes desse salmista. Quando nós estamos em uma situação difícil, muitas vezes nos desesperamos, ficamos tristes e sem esperança de que um dia o jogo possa virar ao nosso favor. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Por mais que nós acreditamos em Deus, por mais que nós amamos Jesus com o nosso coração, muitas vezes nós somos levados a pensar dessa forma. E o salmista, ele tinha isso dentro do seu coração. Em certos momentos de sua vida, ele passou a acreditar que Deus o tinha esquecido. E talvez no meio dessa crise, no meio de tudo que está acontecendo, muita coisa passou na sua cabeça. Talvez você tenha, ficado igual a esse salmista, desesperado, sem esperança, triste, se perguntando quando o jogo iria virar ao favor do povo de Deus. E talvez de certa forma veio muitos questionamentos para você. Mas entenda algo nessa noite. Não tem a ver com ficar triste. Você é ser humano. Isso vai acontecer. O que não pode acontecer é perder a esperança e pensar que Deus esqueceu você. Isso, meus irmãos, não pode acontecer. Nós somos humanos, somos limitados e vamos ficar tristes por causa das circunstâncias, isso é normal. Mas dentro de nós, o que não pode acontecer é perder a esperança em quem Deus é. É pensar que Deus nos esqueceu. Meu irmão, Deus não esqueceu você. E talvez no meio da crise, você esteja se sentindo um pouco assim. Será se Deus me esqueceu? Será se Deus não está mais presente? Será se Deus não está mais ouvindo as minhas orações? Talvez nesse momento de crise, você entra dentro do seu quarto e fica se perguntando: meu Deus, o porquê disso tudo? E aí quando a gente começa a questionar a Deus, vem muitos pensamentos na nossa mente. E talvez um dia no banheiro, meu irmão, você estava ali escovando os dentes e começou a pensar: Senhor, e os meus planos para 2020 serão frustrados? E as suas promessas para esse tempo, meu Deus, o que aconteceu? Aquele profeta que profetizou um dia estava no espírito de engano. Cadê as minhas promessas para 2020, Senhor? Talvez você está vivendo essa crise nesse tempo. Ou talvez você também esteja passando por uma situação semelhante à do salmista, rodeado de gentios, de pessoas incrédulas dessa época, que chegam para você e perguntam: ei, cadê o seu Deus de promessa? Cadê o seu Jesus fiel? Por que Ele não está nos livrando? Por que Ele não está livrando a igreja? Talvez você esteja passando por todas essas coisas, meu irmão, e o momento realmente é crítico. Sabe, essa semana morreu aquela cantora Fabiana Anastácio, a mulher de Deus. E eu acompanho muito a internet, acompanho muitos comentários. Eu tento ficar muito informado. E eu vi algumas postagens onde pessoas estavam assim, escrevendo relacionado à morte dela. Cadê o Jesus que ela pregava? Por que não salvou ela do corona? Por que Jesus não livra os crentes? Ele ama os crentes, Ele é o Deus de promessa. E eu fiquei muito triste com tudo aquilo que estava sendo escrito em respeito ao luto dela, mas também sentindo a misericórdia em relação ao povo que não tem conhecimento de quem Deus é. E talvez meu irmão, minha irmã, no seu serviço, na sua casa, talvez essa tenha sido a sua realidade nesses dias. E você, como um bom cristão, fica engasgado, sem poder dar uma resposta, porque não compreende o que está acontecendo. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Eu quero afirmar uma verdade para você nessa noite. Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Ah, pastor, mas eu não estou vendo nada. Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Escute isso. Não é porque você não sente alegria,
ou as coisas não estão cooperando como você quer, que isso signifique que Deus não esteja agindo. O agir de Deus não tem a ver com a minha alegria, o agir de Deus tem a ver com os seus propósitos, que me levarão a viver uma vida feliz. Romanos 8:28 diz, olha, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O texto diz, age em todas as coisas. Meu irmão, talvez você não está 100% alegre, mas eu quero te dizer que Deus está agindo no meio de tudo isso. Eu tive uma experiência de vida, tive várias, mas eu vou compartilhar uma. Eu fui candidato a conselheiro tutelar nessa cidade, e você está perdoado porque você não votou em mim e colocou o homem de Deus lá, amém? E quando eu perdi, quando eu nem ganhei, eu fiquei muito triste, eu fiquei, Deus, qual é o teu problema comigo, cara? Você deixa entrar um monte de endemoniado lá e eu não entro? E a gente fica meio assim. Assim o pastor Nato me deu essa palavra de Romanos 8:28. Também olhei para ele assim, eu falei, não curti não. Mas meus irmãos, eu fui ouvindo algumas coisas e prestando atenção. Um dia Deus me deu um privilégio de fazer uma viagem para São Luís. E o rapaz que era responsável por me buscar no hotel e me levar para a igreja, começou a compartilhar que a sua irmã foi conselheira tutelar nessa cidade. E como a irmã dele era muito íntegra, muito reta, ela começou a ser perseguida. Porque infelizmente tinha muitos ricos na cidade, abuso infantil, aquela coisa toda. E depois eu fui pensar, rapaz, eu sou alguém que não tem um papo na língua. E provavelmente eu ia me dar muito mal, porque eu não ia me calar. Naquele momento, eu não compreendi. Mas a palavra diz, Ele age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Eu não sei por que algumas coisas estão acontecendo agora, mas Deus está agindo porque Ele ama você. Por isso eu quero que você compreenda o que eu quero te dizer. A primeira coisa, não se desespere. Não se desespere. Não se desespere. Porque quando a gente se desespera, como consequência, na maioria das vezes fazemos besteira. Como consequência, na maioria das vezes tomamos decisões que não queremos tomar. E no meio dessa turbulência, no meio dessa crise, o primeiro conselho que eu te dou é, não se desespere. Ah, pastor, mas eu não estou tendo resposta. Ei, calma, não se desespere. A segunda coisa que eu quero te dizer é, o desejo de Deus é a sua felicidade mais do que a sua alegria. Pastor, calma aí, o senhor está falando em línguas ou em inglês, que eu não entendi. Eu vou repetir para você. O desejo de Deus é a sua felicidade mais do que a sua alegria. A palavra alegria é o transbordamento da felicidade. Está em geral ligada a um fato ou ação positiva. Felicidade significa estado intrínseco, ou seja, que constitui a essência, a natureza de algo, que é o próprio de algo, independente da relação com as outras coisas. Então nós temos aqui a alegria e a felicidade. A alegria é determinada por causa das circunstâncias. A felicidade não depende das circunstâncias. Você consegue entender o que eu estou dizendo aí? As pessoas são alegres por causa que algo positivo acontece na vida delas. A alegria não, a alegria é independente das relações com as outras coisas. Por isso que o propósito de Deus, meu irmão, não é que você viva alegre, é que você seja feliz. Você consegue entender isso? Se nós pensarmos de uma forma, de um gráfico, viver de alegria é como se você estivesse em picos, subindo e descendo, subindo e descendo. Mas a felicidade, ela é uma linha plana. Ela não sobe, ela não desce, ela é plana. É por isso que quando alguém me pergunta, ei, você está bem, você está feliz? Ah, eu estou muito feliz. Talvez eu não esteja alegre, mas eu estou feliz. Porque a felicidade não depende das circunstâncias. Para mim e para você, a felicidade depende daquilo que foi feito por nós há mais de 2000 anos atrás. Você consegue entender isso? Por isso, meus irmãos, nesse tempo, todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Lembra da irmã que eu falei dos comentários, o pessoal dizendo, cadê o Deus dela? Por que Deus dela não faz isso? Por que Deus dela não curou ela? Por que Deus dela não fez um milagre? Meus irmãos, ela está melhor do que as pessoas que estavam questionando a Deus. Porque Deus age segundo os seus propósitos, e não segundo aquilo que eu e você interpretamos que é certo. Você consegue compreender isso? Então, desse momento de crise, em que não conseguimos enxergar algo e ter respostas claras e objetivas, você pode ter certeza
que neste exato momento está sendo cooperado algo para o seu bem, porque você ama a Deus. Você pode dizer um amém na sua casa? João capítulo 16, versículo 33 diz, bem conhecido: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo assim, olha, traduzindo para a minha linguagem, Júnior Bandeira atualizado 2020, o bagulho é grande no planeta, mas fica de boa nas paradas, porque eu venci, e você vai vencer também. É isso que a Bíblia está dizendo para mim e para você, meu irmão, que Jesus venceu o mundo, mas que no mundo houve aflições, e por causa disso eu e você possamos vencer. E engraçado que quando eu estava lendo esse texto, o versículo 32 antes desse, diz assim: aproxime-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Meus irmãos, isso é profético. A minha heresia aqui. Você pode estar até na sua casa, mas fique de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e você também vai vencer por causa dele. Você pode crer nisso? Então, o fato de estarmos em Jesus, vivendo o Evangelho, não significa que todos os dias serão como um mar de rosas, e nós precisamos ter maturidade para isso. Ai cara, eu amo a palavra de Deus, porque Jesus sacode tudo. Esse foi o tempo onde o Evangelho da prosperidade, o Evangelho em que Jesus faz tudo por mim, caiu por terra, meu irmão, porque não tem como comprovar mais, porque o Evangelho tem cruz, tem dias bons e dias maus, e eu preciso ter maturidade para compreender isso. Meus irmãos, eu quero que você, nesse momento, não fique desesperado, murmurando na sua casa, mas que você entenda que por estar vivo, você vai ter problemas, e por caminhar com Jesus, vai multiplicar os problemas, porque o mundo é do maligno, o mundo é governado pelo maligno. Você consegue entender isso? Então nós precisamos ter essa maturidade. Você precisa ser forte em meio aos problemas. Você precisa se manter de pé em meio às dificuldades. Você precisa se tornar alguém inabalável em meio à crise. A palavra inabalável significa, olha só, fortemente apoiado, firme, fixo, profundamente enraizado. É isso que nós precisamos ser nesse tempo. Eu vou repetir para você: fortemente apoiados, firmes, fixos, profundamente enraizados. É assim que nós precisamos ser, é assim que a nossa fé precisa ser. Mas aí você vai me dizer: ah, pastor, mas está difícil, pastor, eu estou triste, pastor, o meu dinheiro do governo não caiu ainda, pastor, eu estou sem esperança, e isso está me afetando tanto, eu estou fraco espiritualmente. Ei, acorda, deixa eu te dizer uma coisa: a crise, ela não nos torna fracos, a crise só revela quem realmente nós somos. Esse tempo de crise não é para você ficar chorando, se lamentando, não. Esse tempo de crise é para que Deus possa aperfeiçoar aquilo que Ele deseja fazer primeiro em você e depois através de você. Lembra como eu iniciei o culto? O homem de Deus disse: olha, eu não tenho uma resposta para aquilo que está acontecendo, mas eu tenho uma resposta para aquilo que vai acontecer depois do isolamento. Então, meu irmão, minha irmã que está me escutando aí, esse não é o tempo de murmurar, esse não é o tempo de chorar, não é o tempo de entrar em crise, é tempo de ser aperfeiçoado para aquilo que está vindo. Você crê nisso aí na sua casa? Eu estou crendo aqui. Por isso a nossa fé e a nossa convicção não podem ser baseadas no que vemos, mas deve ser baseada em quem Deus é em nossas vidas. A nossa fé não pode ser baseada se um dia está tudo bem ou se um dia está mal, não, meus irmãos. A nossa fé tem que ser baseada naquele sacrifício que foi feito por mim e por você, para que fôssemos religados ao Pai. É nisso que nossa fé precisa estar baseada. Certo dia, um sábio, beber uma aguinha aqui, né? Fala demais. Certo dia, um sábio disse para um jovem: ei, jovem, nunca pare, só Deus poderá pará-lo. Jovem, nunca pare, só Deus poderá pará-lo. Meus irmãos, que frase impressionante.
Meus irmãos, que frase forte, sabe por quê? Porque muitas vezes quem para no meio da caminhada somos nós. Basta vir uma adversidade, nós paramos. Basta vir um conflito, nós paramos. Basta vir alguma luta, nós desistimos. Ei, meu irmão, não pare. Só Deus pode parar você. Só Deus pode pará-lo. E uma coisa, sabe o que você precisa entender? É que se Deus quiser parar você, Ele vai te parar. Mas você não pode parar, porque Deus não tem interesse em parar você. Ele não tem interesse em parar você. Na verdade, o desejo de Deus é que nós sejamos uma igreja madura e que depois de tudo isso, nós prossigamos em direção àquilo que Ele deseja para nós. Você, eu, Imperatriz das Nações, precisamos ser uma igreja inabalável, uma igreja firme, uma igreja enraizada. Por isso eu quero te dizer nessa noite: não pare em meio à tormenta. Não pare em meio às dificuldades. Mesmo que você não veja esperança de um lado ou de outro, não pare. Continue. Continue. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero contar uma história de um filme. Eu sei que a geração antes de mim talvez não assistiu tanto, mas a minha geração e a geração que veio antes, né? Ou que veio antes de mim, nasceu antes, assistiu esse filme, Rocky Balboa. Você lembra desse filme? Filme muito bom, muito épico, ensina muita coisa bacana. Mas tem uma parte em um dos filmes de Rocky Balboa, onde ele dá um discurso para o seu filho. E nessa conversa ele diz isso que eu vou ler para você. Escute isso. O mundo não é um mar de rosas. É um lugar sujo, um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Ele vai botar você de joelhos, e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão forte como a vida. Mas não se trata de bater forte, se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É disso que se trata a vida. É assim que se consegue vencer. Não é o quanto você apanhou, não é o quanto, sabe, você pensou em desistir, mas é o quantas vezes você decide se levantar. Ei, não pare. Ei, não desista. Ei, se torne inabalável. Talvez nós não temos a resposta que desejamos ter nesse tempo. Talvez não, meu irmão. Mas a minha função essa noite para você é: ei, não pare. Só Deus pode pará-la. Só Deus pode pará-la. Continue de pé, se torne alguém inabalável. Se torne alguém que prossiga em direção aos sonhos, à vontade de Deus. Seja uma igreja madura nesse tempo, meu irmão. Esteja preparado para aquilo que vai acontecer. Eu lembrei de uma experiência minha aqui. Eu não nasci num lar cristão. E minha mãe disse para mim: meu filho, eu vou te dar uma carteira. E eu já fiz os meus cálculos, eu sempre fui muito de pensar adiantado. E eu pensei: rapaz, eu sou pobre, não vou ter um carro agora. É mais fácil eu comprar uma moto. Mãe, é de moto? Aí minha mãe disse: meu filho, eu não vou lhe dar de moto. Mas eu fiquei questionando: mas por que a senhora não vai me dar de moto, mãe? Meu filho, eu não vou lhe dar de moto. No final das contas, ela tem cabeça bem dura. Ela não me deu a carteira de moto, ela me deu a carteira de carro. E graças a Deus por isso, meu irmão, porque senão eu não estaria aqui. Porque só nessas festas da vida eu bati o carro mais de 3 vezes. Graças a Deus que ela não me deu. Aí sabe o que aconteceu, meu irmão? Os anos passaram, aceitei Jesus, me converti, comecei a ser fiel a Deus. Minha mãe fez o quê? Pagou minha carteira. E eu tirei minha carteira de moto. E como eu tinha pensado, foi mais fácil comprar uma moto do que um carro. Mas por que eu estou te contando essa história? Porque tem coisas que Deus deseja entregar para nós. Tem coisas que Deus tem para liberar para nós, que Ele só vai liberar dependendo do nosso nível de maturidade. Nesse tempo de crise, você vai decidir qual time você vai fazer parte. O time do menino rei que fica: oh meu Deus do céu, por que está assim? Oh meu Deus do céu, o corona, oh meu Deus do céu, cadê o Senhor que não faz nada, cadê? Ou você vai fazer parte do outro time: Senhor, eu não estou vendo nada. Senhor, está difícil. Senhor, mas eu creio no amanhã.
eu creio nas tuas promessas, eu creio em quem tu és. E o final de 2020 eu vou terminar em lágrimas, mas é agradecendo pela reviravolta que o Senhor fez em mim, na minha cidade, na minha nação e no mundo. Qual time você vai fazer parte, meu irmão? De qual time você quer ser o capitão? Pense nisso. Eu quero contar para vocês a história de Josafá, um rei de Judá. Tem que ler muito a Bíblia para você achar a história de Josafá. Eu vou citar a história aqui, não vou falar todos os versículos porque é muita coisa, mas eu vou te dar algumas ideias para você entender o que eu quero dizer para você hoje. Josafá sucedeu seu pai Asa, tornando-se rei de Judá. Ele fortificou todas as cidades que seu pai havia conquistado e teve o seu reino confirmado pelo Senhor. Josafá buscou a Deus, guardou seus mandamentos, rejeitou os ídolos de Baal e se recusou a praticar as obras como fazia Israel, pois eram obras que desagradavam a Deus. Sua coragem e fé levaram-no a destruir todos os postes ídolos. Josafá liderou uma obra reformadora que induziu o povo à fé e à obediência ao seu Senhor. Porém, meus irmãos, depois de fazer todas essas coisas, depois de servir a Deus, depois de destruir os ídolos, depois de se voltar inteiramente para Deus, e não apenas se voltar para Deus, mas levar o povo a se voltar para Deus, algo ruim acontece para Josafá, meus irmãos. Lembra de João 16:33? No mundo tereis aflição. Meus irmãos, Josafá passou por aflição. Olha só, depois que ele fez tudo isso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: ei Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar e ajudar ao Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Giel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, do meio da assembleia. E então esse profeta disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eles virão pela zumbida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenha medo, nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá então prostrou-se, seu rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Tudo que eu falei aqui está em 2 Crônicas, do capítulo 17 ao 20. Por que eu estou te falando sobre Josafá? Josafá foi alguém que causou uma reforma espiritual em Judá. Ele viveu para agradar a Deus. Ele foi fiel a Deus. Mas isso não o livrou de passar por algumas dificuldades. Porém, no meio dessa crise, por mais que Josafá tivesse medo, ele não se desesperou. Por mais que Josafá não tivesse as respostas que precisava, por mais que a sua vida tenha subido como um incenso agradável a Deus, as coisas não saíram como Josafá quis. Mas meu irmão, ele não se desesperou. Sabe o que ele fez? Ele se voltou para o Senhor. E sabe o que aconteceu, meu irmão e minha irmã? O Senhor se voltou para Josafá. Ele obteve a sua resposta. Eu sei que nós estamos em momentos difíceis. Eu sei que não está sendo fácil para algumas pessoas. Eu sei disso. Pode ter certeza que nós sabemos disso. E eu sei que as incertezas acabam tomando o nosso coração, e as incertezas vêm atacando a nossa fé. Mas eu te peço no nome de Jesus, se torne alguém inabalável nesse tempo. Se torne alguém fiel ao Senhor nesse tempo. Seja fortemente apoiado, firme, fixo, profundamente enraizado em Deus. Seja
inabalável. Ah, mas eu não estou vendo nada. Seja inabalável. Ah, mas eu perdi alguém. Eu sei que dói, meus irmãos, mas seja inabalável. Seja inabalável. Seja constante naquilo que o Senhor tem para você. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Eu não tenho uma resposta para o que acontece agora, mas baseado na Bíblia, no que Deus fez todas as vezes em que homens foram isolados, em que algo aconteceu de ruim, e como eles reagiram, posso te dizer que Deus está preparando algo para nós. Deus está preparando algo para a sua igreja. Deus está preparando algo para você. E para concluir, lembra do salmista? Aquele salmista triste, desesperado. Aquele salmista que estava angustiado, se sentindo sozinho, rejeitado por Deus. Sabe como é que ele finaliza o Salmo 42? Ele diz assim: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer para você nessa noite, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia? Ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus, pois Ele é o seu Salvador. Ele é o seu Deus e Ele tem cuidado de vós. Seja alguém inabalável nessa geração e esteja preparado para o futuro extraordinário que Deus tem para você e para nós como igreja. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos aí na tua casa, nesse momento. Feche os teus olhos com uma atitude de fé nesse momento. Sabe, talvez nesses dias você murmurou, você pensou em desistir. Talvez nesses dias você negociou alguns princípios que talvez você não negociaria em outro momento. Mas eu quero te convidar nesse momento a se voltar para o Senhor, porque Ele continua se voltando para você. E dizer para Ele: Senhor, me perdoa todas as vezes que eu murmurei nesses dias. Me perdoa todas as vezes que eu te neguei nesses dias, com atitudes, com pensamentos. Senhor, eu não quero fazer parte do time que está murmurando, que está, sabe, Senhor, fracassando. Não, eu quero fazer parte daquele time que sente as dores, que está triste, mas que olha para o Senhor e encontra esperança em meio ao caos. Eu quero declarar para você que esse tempo será um tempo onde você não será paralisado, mas um tempo onde você vai sair aperfeiçoado para viver todo o plano e propósito de Deus. Pai de amor, visita meus irmãos agora em cada lar. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, visita cada sala nesse momento, visita cada quarto nesse momento. Pai, eu te peço em nome de Jesus, coloca os teus anjos ao lado de cada pessoa nesse momento. Pai, eu oro te pedindo que o Senhor cure o coração dos feridos. Eu oro para que o Senhor cure o coração daquelas pessoas que perderam alguém nesses dias. Pai, eu oro para que o Senhor possa reativar a fé de pessoas, Deus, que foram enfraquecidas nesses dias. Pai, eu oro para que o Senhor levante aqueles que negociaram princípios nesses dias. Eu oro, Pai, te pedindo em nome de Jesus, que o peso de culpa de Satanás, que é a mentira, que é a opressão dos gentios, dos incrédulos, não venha paralisar a tua igreja. Mas eu oro, Pai, em nome de Jesus, que esse seja um tempo de sermos aperfeiçoados para viver todo o propósito. Eu oro em nome de Jesus, para que nós sejamos uma igreja inabalável. Uma igreja inabalável. Uma igreja inabalável. Toca o coração dos meus irmãos nesse momento, Senhor. Toca o coração dos meus irmãos nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã que está me escutando agora, criança, adolescente, jovem, você que por acaso está nos acompanhando nesse culto, nessa transmissão e nunca tomou uma decisão de se voltar verdadeiramente para Deus. Eu não falo de ser simpatizante, mas de tomar uma decisão de entregar o seu coração, a sua vida para Jesus. Se existe alguém assim que está aí me escutando e deseja tomar uma nova atitude, deseja reiniciar sua história de vida, eu queria que você falasse aí no meio do chat, nas conversas.
Pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero isso para a minha vida, eu quero me tornar inabalável. Se existe alguém que me escutou hoje, que quer viver algo diferente, vá dizendo aí no bate-papo: olha, pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero me entregar para Ele. E se alguém por acaso tomou uma decisão, eu quero passar um número de contato para que você possa, falar conosco. O número é 981566796. Você vai falar com o Leandro. 981566796. O pessoal da mídia vai estar digitando o número aí, com DDD 99. Se você deseja tomar uma decisão, hoje é um dia para você escrever uma nova história. Meus irmãos, que Jesus te abençoe grandemente. Que você saia desse tempo de quarentena fortalecido, convicto em quem Jesus é na sua vida. E a minha oração é isso: é que você faça parte de uma igreja inabalável, uma igreja firme e constante, que está caminhando em direção aos céus. Que Deus te abençoe grandemente. Se sinta abraçado em nome de Jesus.